pessoal, então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. E tem 13 que ainda faz parte do tema que a gente já vem estudando, o duelo, né? Esse item 13 é uma mensagem assinada por um espírito protetor em Bordeaux em 1861, onde ele diz assim: o duelo é como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Aqui ele está fazendo a comparação do duelo com o que acontecia na Idade Média, né? Quando se falava, jogava as pessoas na fogueira e se dizia que era o julgamento de Deus, né? Quer dizer, eram homens, né, impondo o seu modo de ver aos outros, mas atribuindo isso a um julgamento de Deus. Então ele está dizendo que o duelo, que ainda existia no século XIX, era tão bárbaro quanto esse costume medieval. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa, para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamaríeis a esses costumes de insensatos. Então ele está fazendo só comparações, né? Para quê? Porque naquela época ainda existia essa questão do duelo, né? E vocês reparam que o que os espíritos fazem, né, os mentores fazem, os mestres espirituais fazem quando nos transmitem ensinamentos, mesmo que eles não falem explicitamente isso, é mostrar para nós que a mente vê a mente, né? Ou seja, se a mente conseguir perceber que desafiar alguém para um duelo é tão bárbaro quanto pegar e botar um ferro em brasa em cada um dos oponentes e ver quem resiste mais, e o que resistir mais vencer o duelo, eles estão tentando fazer o quê? Fazer com que a nossa mente perceba o quão insensato é essa forma de agir, né? É sempre isso, né? O Evangelho inteirinho, quando Jesus nos diz o que vale mais, o alimento ou a vida, né? Ele está tentando mudar a nossa mente, né? Para que a mente, ao olhar para a vida, não se apegue às posses, mas mantenha o seu foco naquilo que é a finalidade da sua encarnação, que é o desenvolvimento espiritual. Então, eles estão sempre tentando fazer o quê? Trabalhar com essa maleabilidade da nossa mente. Que se a nossa mente muda a sua maneira de ver, o nosso comportamento muda. Isso é óbvio, né? Se eu deixo de considerar, consigo olhar para alguém e não vê-lo mais como meu inimigo, a minha relação com ele vai melhorar, a minha relação com ele vai mudar. E quando muda a minha relação com ele, a minha relação comigo mesmo também muda. Porque se eu deixo de ter raiva, eu me torno uma pessoa mais equilibrada, eu me torno uma pessoa mais satisfeita, mais tranquila, né? Isso mostra a inseparatividade entre o mundo externo e o mundo interno. Mudou lá fora, muda dentro, mudou dentro, muda fora, né? E ele continua dizendo: o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Ou seja, se um dos duelistas é um bom atirador, ele já sabe que ele vai matar o oponente, então é um assassinato. Ele sabe o que vai acontecer. Agora ele vai dizer do outro lado, né? Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Ou seja, de um lado você tem o cara que é muito hábil, né, com a arma, que sabe que vai matar, então é um assassinato. O outro que sabe que vai morrer não é um ato de coragem, é um suicídio. Ele está sabendo que ele vai perder a vida dele, né? Então, por que o Espírito está chamando a atenção para isso? Porque todas as duas coisas têm consequências espirituais muito graves. Geram um karma muito negativo. Tirar a vida de outrem, ou tirar a própria vida, são coisas que causam muito sofrimento para o espírito, quando ele desencarna, né? Ou no caso do que assassina o outro, até durante a própria encarnação, isso pode causar muita perturbação. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-se ao acaso. Mas então não é sobre uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus na Idade Média? E ainda nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente
enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. Né? Então, veja bem, ele ainda está fazendo uma comparação de que, na Idade Média, pelo menos ainda tinha uma atenuante. As pessoas, através de uma ingenuidade, né, de uma fé ingênua, achavam realmente que aquilo era um julgamento de Deus, que Deus tinha condenado aquela pessoa. Né? Já no caso do duelista, nem essa desculpa tem, né? Porque ali cada um está agindo com suas próprias mãos, com suas próprias armas, com seus próprios meios, né? E tomando suas próprias decisões. E no último parágrafo ele diz assim: o amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Então aqui mais uma vez ele está batendo naquele tópico, mesmo sem falar explicitamente, de que a mente vê a mente, né? Ou seja, se a pessoa olha para a ofensa com vaidade, com orgulho e com um amor próprio estúpido, que é o que ele está citando aqui, o que ela vai ver? Ela vai ver a necessidade de, não, eu tenho que desafiar essa pessoa porque eu fui desonrado. Né? Normalmente era a palavra que a gente falava, desonra. Né? Mas, aí o que ele vai dizer? Se ela olha com amor ao próximo, humildade e caridade, ela não vai entrar no duelo. Ou seja, aquele mesmo fato, aquela mesma ofensa, vai ter outro significado. Né? Vai ter uma outra forma dele assimilar a suposta ofensa. Né? Então, mais uma vez, eles mostram que a gente tem essa liberdade, que nós não estamos presos a uma reação, né? Que não precisa ser daquele jeito, porque muita gente fala, não, mas eu sou assim, não tem jeito. Não, nós não somos, não existe isso, nós somos assim. Existe, nós estamos assim, nós fomos condicionados a agir assim, mas há possibilidade de descondicionar. E ele continua dizendo, só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Né? Ou seja, ó, mais uma vez ele voltando para as nossas mentes. Ó, o que a gente precisa fazer? É uma mudança interna, que é interiorizar o princípio do bem e cultivar um horror ao mal. Né? Isso é tão interessante que hoje eu estava assistindo um vídeo, porque como houve esse acidente lá em Brumadinho, agora está se falando muito sobre a questão das barragens, né? E é muito interessante, porque tinha o depoimento de um ambientalista, né? Para falar sobre essa questão até da mente, que é a mente que vê a mente, né? A mente vê a mente. E aí os ambientalistas filmando, assim, inclusive numa imagem aérea, né? Aí você vê, assim, aquelas... onde tem as minas, né? Aquela imagem de devastação, né? Fica tudo devastado, né? Porque eles cavam as montanhas até desaparecem. É impressionante, tinha uma serra, a serra desaparece. Porque eles extraem tudo, eles mudam a paisagem, é uma coisa impressionante. Geram aqueles rejeitos todos, super perigosos, né? E aí o ambientalista falando do quão bárbaro isso é, né? Quanto a gente deveria ter mais cuidado com a natureza. Aí depois mostra o vídeo de um funcionário da Vale, daqueles assim que vestiram a camisa, né? E é muito interessante, porque eles estão abrindo uma nova mina, explodindo tudo, porque eles dinamitam, né, antes. E é um negócio assim, você vê, a minha sensação, olhando, é de, parece que a gente está numa guerra. As montanhas derrubando as montanhas. E ele, olha como ele fala assim, olha, tá vendo? Isso aqui tudo nós vamos transformar em bens de consumo, né? Isso vai gerar riqueza, né? Isso vai virar geladeira, isso vai virar micro-ondas, isso vai virar não sei o que. Aí você fala, é o mesmo objeto, né? Mas o que ele está vendo? Ele não está vendo o objeto, ele está vendo a mente dele projetada no objeto, né? Um é entusiasta daquele modo de produzir, outro já se preocupa com as consequências que esse modo de produzir traz, né? Agora, o que a gente deve ver? As duas são verdades convencionais, né? O observador está interferindo na visão. Agora, quando a gente está numa proposta de lucidez, a gente tem que ver qual das duas é mais lúcida, né? Qual das duas contribui mais para o equilíbrio e para a felicidade humana. Porque hoje em dia, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a noção da finalidade da vida, né? Porque a finalidade da vida é o bem-estar humano, né? Então, se um meio de produzir
está gerando sofrimento, morte, devastação, né? Poluição, a gente deveria lembrar daquele ensinamento de Jesus. O que vale mais a vida, né? O que vale mais? O alimento ou a vida? Né? Então, o que vale mais? Gerar riqueza ou o bem-estar humano? Né? A finalidade da vida não é aumentar a felicidade, diminuir o sofrimento, mas parece que nós perdemos essa noção. Né? Por isso que eu achei muito pertinente o sorteio dessas duas mensagens para nós, né? A vida e posse, há umas semanas atrás, e hoje no rumo do amanhã. Né? Porque que amanhã é esse que nós estamos construindo? Né? Inclusive, quando se fala em meio ambiente, se usa uma palavra que chama sustentabilidade. Né? Sustentabilidade remete a quê? O amanhã. Né? Isso se sustenta? Será que amanhã, se a gente continuar nessa direção, vai ter amanhã para nós? E aí não estamos falando nem de vida espiritual, estamos falando de vida material, saúde, né? Equilíbrio. Então, precisamos refletir, né? A humanidade precisa refletir e nós também, como participantes da humanidade, precisamos também refletir e ver o que podemos fazer para gerar um mundo melhor, né?